gente, vou direto para apresentar nossa primeira palestrante, a professora doutora Mariane da Silva Pisani, é professora adjunta na Universidade Federal do Piauí, cientista social e mestra em antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo, tendo realizado o estágio na Universidade de Amsterdã e realizou pós-doutorado em ciências sociais pela Universidade de Buenos Aires. Tem experiência como editora de periódicos na área de antropologia e atualmente é editora-chefe da revista Novos Debates, além de ser coordenadora da comissão editorial de periódicos científicos da Associação Brasileira de Antropologia. Vice-coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Estudos do Futebol Brasileiro, e desenvolve pesquisas na área de antropologia do esporte, antropologia audiovisual, antropologia urbana e estudos de gênero e sexualidade. Sem mais delongas, por favor. Oi, Melissa, obrigada pela apresentação. Primeiro, eu queria desejar um bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente e agradecer o convite e a presença de vocês aqui nessa manhã de sábado. Como a Melissa falou, eu me chamo Mariane e sou pesquisadora na área de antropologia, com foco em estudos de gênero, sexualidade e esportes. E nos últimos anos, eu tenho me debruçado especialmente sobre o futebol praticado por mulheres na América Latina. E demonstrado como esse espaço pode ser potente para as sociabilidades, mas também é profundamente marcado por exclusões e violências de gênero. Hoje eu gostaria de propor uma reflexão sobre violência de gênero nos esportes e, de maneira mais particular, sobre violência de gênero no futebol. Essa violência, embora muitas vezes ela seja silenciosa, ela está longe de ser uma exceção desse campo. Ela é, como a gente vai ver ao longo dessa fala, estrutural, tá? Então, quando a gente fala de violência de gênero, o que a gente está nomeando? A gente está se referindo não apenas à agressão física, como um tapa, um soco, um empurrão, um puxão de cabelo. Estamos falando de um sistema mais amplo de dominação das mulheres. E esse sistema ele se expressa de múltiplas formas, seja através de violências simbólicas, morais, psicológicas, sexuais, patrimoniais, institucionais e até mesmo epistêmica. Aqui vale um parêntese que a gente tem uma lei no Brasil que protege, né, ou tenta proteger as mulheres desses tipos de violência, chamado Lei Maria da Penha, tá? No universo esportivo, essas violências de gênero, elas se manifestam de diferentes formas, e eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando jogadoras ou atletas são assediadas por integrantes da comissão técnica, ou quando treinadoras são assediadas por dirigentes dos clubes onde elas trabalham. Quando a imprensa naturaliza nas suas manchetes piadas machistas ou simplesmente ignora as competições femininas. Quando o corpo das atletas é alvo de constante controle, teste ou punição. E aqui vale mais um parênteses. Não sei se é de conhecimento de vocês, para que algumas mulheres ou para que as mulheres possam competir, por exemplo, nas Olimpíadas, elas precisam passar por um teste para comprovar que elas são efetivamente mulheres. E esses testes, geralmente, eles são vexatórios, como mostrar sua genitália para uma banca, né, de juízes que vai comprovar efetivamente se elas são mulheres. Outros exemplos que a gente pode trazer aqui é quando as meninas são desencorajadas a jogar futebol, porque não é coisa de mulher. E aqui a gente pode colocar muitas aspas, né, sobre o que seria uma coisa de mulher. Ou quando as jornalistas mulheres são impedidas, né, de fazer os seus trabalhos pelos simples fatos de serem mulher. Então, assim, nesse assunto específico, muitas vezes elas não conseguem acessar alguns espaços para fazer suas reportagens, porque seriam interdito, como, por exemplo, vestiários, espaços de concentração, especialmente quando a gente está falando de modalidades praticadas por homens. Essas e outras situações, elas se tratam de um conjunto de práticas que são sistemáticas e que limitam os direitos dessas mulheres, sejam elas atletas, torcedoras, jornalistas, dirigentes, árbitras, de existir e viver plenamente os esportes.
E aí eu trago alguns exemplos para a gente pensar nessa manhã, sobre como essa violência tem diversas possibilidades de apresentação quando a gente vai pensar a prática esportiva. Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas no Brasil, de 1941 até 1979, as mulheres brasileiras elas foram proibidas, por meio da Lei 3.199, publicada no dia 14 de abril de 41, de praticar esportes, e aí está escrito na lei, incompatíveis com a sua natureza, ou seja, com a natureza feminina ou com a natureza das mulheres. E, com essa proibição, as mulheres brasileiras ficaram proibidas até 79 de praticar, seja numa perspectiva de lazer ou numa perspectiva de competição profissional, lutas, atletismo e o futebol. Tá? Somente em 79, com a revogação desse decreto, é que a gente pôde começar a ver as mulheres ocupando essas modalidades, ainda que a partir de uma forte resistência social e institucional. E aqui cabe dizer, especialmente quando se trata do futebol, que essas mulheres foram não só desencorajadas a fazer essa prática por conta da lei, mas a partir também dos discursos que permeavam a sociabilidade brasileira, de 79 e até os dias de hoje também, dizendo que esse esporte não era um espaço para mulher, que a mulher que praticasse o futebol se tornaria infértil caso uma bola batesse no seu baixo ventre, ou a partir de outros discursos dizendo que mulheres que jogam futebol são masculinizadas. E assim, a partir desse senso comum, as mulheres foram mantidas à margem dessa modalidade esportiva, o futebol, por muitos anos. E quando a gente está falando do futebol feminino, no Brasil, a primeira competição oficial de times de futebol feminino acontece apenas no ano de 1983. Quem gosta de futebol sabe que em 83 a seleção brasileira masculina de futebol já ostentava 3 campeonatos mundiais. Então o Brasil já era consolidado como uma grande potência no futebol, mas somente no futebol masculino. Então a gente tem aqui uma desigualdade histórica de acesso das mulheres em algumas práticas esportivas, e aqui especificamente o futebol, que revela esse cenário estruturado para essa exclusão. Essa herança de apagamento e o controle dos corpos das mulheres se conecta diretamente com as violências que seguem marcando os esportes atualmente. E aí a gente vai falar aqui mais especificamente do futebol, que é a minha área de pesquisa, tá? Em 2024, as jogadoras da equipe feminina do Corinthians, uma equipe da cidade de São Paulo, gravaram um vídeo que a gente pode considerar histórico após elas vencerem a Copa Libertadores, né? Nesse vídeo, elas denunciaram um descaso da Conmebol, que é a instituição que organiza a Libertadores, mostrando como elas tinham alojamentos precários, ônibus para levá-las dos alojamentos até os campos em péssima qualidade, campos também muito mal conservados. Teve casos de jogadoras que sofreram intoxicação alimentar durante a competição por conta de refeições oferecidas pela Conmebol, algo que é, na verdade, inconcebível ou inimaginável para a competição, para a mesma competição Libertadores, mais praticada por homens. Então elas fizeram esse vídeo e postaram cada uma na sua própria rede social para denunciar essa falta de estrutura e esse descaso da instituição organizadora com essa competição. E aí elas disseram, né, com todas as letras, todas as jogadoras, ao final de cada vídeo individual, que a luta por respeito no futebol feminino deve ser contínua e constante. Um ano antes, eu queria lembrar vocês também, numa perspectiva internacional, no ano de 2023, a gente viu noticiado de maneira global a agressão do então presidente da Federação Espanhola de Futebol, o Luís Rubiales. Para quem não lembra, no ano de 2023, a seleção feminina espanhola ganhou a Copa do Mundo, né, de futebol feminino, e a jogadora da seleção, a Jenny Hermoso, na hora que ela vai receber a medalha de campeã, ela é forçadamente obrigada a dar um beijo no Luís Rubiales, né? E isso foi transmitido mundialmente. Esse caso gerou uma revolta global, né? A própria jogadora disse que não foi
que não autorizou o beijo que ele forçadamente roubou, e o Rubiales foi para as mídias sociais dizer que era só um beijinho, não era nada muito grave. Mas a gente viu um movimento muito forte de mulheres, não apenas jogadoras, mas torcedoras e outras mulheres que também gostam de futebol, se posicionando contra essa agressão sexual. Então, as jogadoras se recusaram da seleção espanhola a voltar para campo, para treino ou para qualquer tipo de atividade, até que o Rubiales fosse exonerado do cargo ou renunciasse, o que de fato aconteceu. Tá? É importante lembrar que a violência de gênero nos esportes não atinge apenas as atletas. Eu trouxe 2 casos, um brasileiro e um internacional, para vocês. Mas ela também afeta treinadoras, dirigentes, jornalistas, pesquisadoras, torcedoras. E essas mulheres enfrentam cotidianamente o desrespeito, a deslegitimação de suas competências e o apagamento das suas presenças nesse cenário. As mulheres que cobrem os esportes na mídia, por exemplo, as nossas colegas jornalistas, elas são alvo constante de assédios online, de ataques misóginos. Por exemplo, as narradoras, que a gente tem esse fenômeno recente, né, geralmente recebem comentários desmerecendo o trabalho delas, ou falando mal da postura ou da voz, enfim, comentários que são extremamente misóginos. Professoras e pesquisadoras que trabalham com futebol também são desacreditadas pelos seus pares, geralmente homens, né? Isso é uma coisa que acontece bastante. Torcedoras continuam sendo hostilizadas em estádios, tratadas como intrusas, ou como interesseiras, ou como Marias Chuteiras nesse território que é bastante masculinizado. Então, essa violência ela não se restringe a esse corpo da jogadora que está em campo, mas atinge todas as mulheres que ousam ocupar e disputar esse sentido no esporte. Talvez os casos mais emblemáticos de violência de gênero contra as mulheres nos esportes estão profundamente enraizados naquilo que se convencionou chamar de cultura do estupro, ou seja, um sistema de crença e prática que naturaliza a violência sexual contra mulheres, culpa as vítimas e protege os agressores, especialmente quando esses ocupam posição de poder ou de prestígio. Então, aqui eu vou trazer alguns casos brasileiros. Os jogadores brasileiros como Cuca, Robinho, Daniel Alves e Bruno Fernandes, mais conhecido como goleiro Bruno, ilustram de forma contundente como o mundo esportivo, especialmente o mundo do futebol, opera com tolerância à violência sexual e de gênero, especialmente quando os acusados são homens com prestígio e capital simbólico. O Robinho, ele foi condenado por estupro na Itália. Ele não foi preso na Itália, ele fugiu para o Brasil. E quando chega no Brasil, ele é contratado pelo Atlético Mineiro em 2016, mesmo com a sentença e a condenação por estupro em vigor. Atualmente, ele segue preso, tá? Ele está preso e é o único desses casos que eu vou trazer para vocês hoje que segue preso. O Cuca é um ex-jogador do Grêmio e foi condenado por participar de um estupro coletivo contra uma menor de idade na Suíça na década de 1980. Ainda que ele tenha sido condenado, ele seguiu sendo contratado por grandes clubes enquanto jogador, e depois que ele se aposentou, ele continuou sendo contratado como técnico de grandes clubes brasileiros e internacionais. Recentemente, ele teve essa condenação revertida, então ele não é mais considerado culpado por estupro dessa menor de idade. Daniel Alves, eu acho que é o caso mais recente, deve estar na memória de vocês, é um ex-jogador da seleção brasileira. Ele foi preso por estupro contra uma mulher numa boate na Espanha. E tudo que transcorreu durante o processo de julgamento foi uma tentativa sistemática de descredibilizar a palavra da vítima, né? O próprio Daniel Alves, ao longo do processo, ele vai mudando a narrativa dele várias vezes, né? Primeiro ele nega que houve a relação sexual, depois ele afirma que houve a relação sexual, mas que ela foi consentida, depois ele diz que talvez ela tenha denunciado ele porque ele não demonstrou sinais de afeto, e há uma entrevista com ele polêmica, onde ele já está preso, de que ele diz que perdoa essa mulher por tudo que ela está fazendo ele passar, que é o caso de ficar encarcerado. Também tem algo polêmico nessa questão, nesse caso do Daniel Alves, porque ele paga uma fiança de aproximadamente 5 milhões de reais, né, em valores em euros,
e ele é solto 2 dias depois da sentença, né? E mais recentemente, para quem não sabe, ele teve a sentença revertida. Se chamou um outro juiz para analisar esse caso e o juiz diz que há falta de provas contundentes que possam criminalizar o Daniel Alves. Então, ele não é mais considerado culpado do estupro dessa mulher numa boate na Espanha. E o Bruno Fernandes, que é o goleiro Bruno, ele é uma pessoa que foi acusado, né, de matar Elisa Samúdio, mãe do filho dele. Nesse caso também, houveram várias tentativas sistemáticas de descredibilizar a honra da Elisa Samúdio a partir de uma narrativa dizendo que ela era Maria Chuteira, que ela era garota de programa. Então, por isso, talvez ela não merecesse uma empatia deste homem, né? Então, o corpo, vale também destacar que o corpo da Elisa Samúdio, ele nunca foi encontrado, né? Nunca teve essa prova material. Então, se imagina, a partir dos relatos, né, das acusações, das próprias confissões das pessoas envolvidas no crime, que a Elisa Samúdio foi violentamente assassinada, teve seu corpo esquartejado e muito provavelmente dado para os cachorros da chácara onde o Bruno morava. Atualmente, o Bruno está em liberdade, ele não cumpre mais pena, né? E atua como goleiro em times de futebol amador do estado de Minas Gerais, que é o lugar onde ele nasceu. Esses casos, que eu passei bem rapidamente com vocês, eles expõem o pacto de esquecimento por parte da sociedade brasileira e do futebol, que se transpõem, que se revelam a partir dessas violências de gênero. Em todos esses episódios, o que a gente vê é a priorização da carreira desses jogadores, é a priorização do espetáculo futebolístico em detrimento da vida dessas mulheres, numa demonstração clara de que no esporte masculino, especificamente no futebol masculino no Brasil, o talento desses homens muitas vezes vale mais do que a ética ou a justiça a favor dessas mulheres que foram violentadas e assassinadas. Mas, para a gente não terminar essa fala assim de maneira tão deprimente, né? A gente precisa dizer que não é só denúncia que a gente precisa olhar também para as práticas de resistência, né? Se é verdade, então, que o esporte, o futebol reproduzem violências de gênero, é igualmente verdade que ele também pode se transformar num lugar de resistência, de afeto e de transformação das situações de violência. Nos últimos anos, a gente vem testemunhando ações bastante corajosas de atletas e torcedoras e torcedores que se recusam a normalizar a presença de agressores nos campos. Em 2023, por exemplo, as jogadoras do Corinthians protestaram publicamente contra a contratação do Cuca, o ex-jogador do Grêmio, que foi acusado de estupro coletivo na Suíça e depois teve a sentença revertida. Elas fizeram uma mobilização na internet, deixando claro que não aceitariam dividir o clube com alguém que fora condenado por envolvimento em um caso de estupro contra uma menor de idade. Da mesma forma, alguns anos anteriores, no ano de 2016, as torcedoras e torcedores do Atlético Mineiro se mobilizaram fortemente contra a contratação do Robinho, que também havia sido acusado de estupro na Itália, promovendo manifestações na frente da sede do clube e campanhas nas redes sociais que forçaram o clube a recuar e rescindir o contrato com ele um ano depois da contratação. Esses movimentos mostram que há sujeitos dentro do futebol dispostos a romper com o silêncio, com a violência de gênero, com a cultura do estupro, questionando os pactos de impunidade e afirmando que a ética importa tanto quanto o desempenho esportivo dentro de campo. A resistência, portanto, não está fora do esporte. Ela é produzida por quem vive o esporte, por quem disputa e por quem reinventa as modalidades todos os dias. Outro exemplo potente que eu queria trazer para vocês é a resistência à transformação de dentro do futebol, é o projeto Meninas em Campo, que foi criado no ano de 2016 na cidade de São Paulo. Esse projeto é uma iniciativa sem fins lucrativos que oferece gratuitamente atividades regulares de iniciação, formação e treinamento de futebol para meninas de 9 a 16 anos. Mais do que formar atleta, o projeto aposta no esporte como uma ferramenta de empoderamento dessas meninas e inclusão social, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, da autonomia e da consciência crítica
jovens e crianças, mostrando então que o futebol também pode ser um lugar de mulher. E aí o que a gente pode concluir? Diante de tudo isso, a gente precisa se perguntar com alguma seriedade: que esportes queremos construir coletivamente? A gente quer modalidades esportivas que continuem servindo à reprodução das masculinidades violentas, onde o desempenho esportivo justifica os silêncios e as impunidades? Ou a gente quer um ambiente esportivo que acolha, que eduque, que proteja e que respeite, e que também reconheça a dignidade de todas as pessoas que o praticam, vivem e amam? Então, falar sobre violência de gênero nos esportes é também falar sobre os limites da nossa democracia, é falar sobre quem tem direito de existir plenamente nos espaços públicos esportivos, sobre quem pode ocupar posições de visibilidade e de decisão, e sobre quais são os corpos e vozes que são sistematicamente deslegitimizados. Não se trata apenas de esporte, portanto, é um direito à cidadania. Os campos, as quadras, as pistas não podem ser territórios do medo, do silenciamento e da opressão. Eles precisam se tornar espaços onde a liberdade de ser, de jogar, de criar, de sonhar, não seja um privilégio de poucos, mas um direito de todos, ou melhor, um direito de todas. E eu queria finalizar essa fala com vocês hoje de manhã trazendo uma citação da intelectual ativista Audre Lorde. Transformar o silêncio em linguagem é ação, é um ato de autopreservação. Então, que a gente possa seguir falando, agindo, denunciando, organizando, jogando para viver as nossas vidas com dignidade. Muito obrigada. Uau! Que palestra, hein? Puxa vida, incrível!